Olá, Faculdade SMG, salve, salve curso de Propaganda e Publicidade. Tudo bem com vocês? Hoje mais uma aulinha aqui, a gente já entrando na reta final do nosso ano, né? Faltando 3 semanas aí pra gente encerrar nossas atividades de aula. Aí a gente vai para as avaliações e assim encerramos nosso ano, tá certo? A matéria de hoje é o comportamento de compra organizacional e temas atuais sobre o comportamento do consumidor, tá beleza? Olá, meus amiguinhos, olha aqui, ó, cafezinho de bar. Eu já não vivo sem café, e ainda mais quando eu tô gravando cedinho igual hoje, assim, isso aqui serve para turbinar e deixar a gente bem bacana, né, pro resto do dia. Né, ativar o cérebro, deixar o cérebro turbinadão, tá certo? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje é nosso curso de Publicidade e Propaganda, disciplina de comportamento do consumidor. E nós vamos ver especificamente o comportamento de compra organizacional, veja que não é do consumidor, é organizacional, e temas atuais sobre o comportamento do consumidor. Então dá para fazer um paralelo aqui, se vocês conseguirem entender, do comportamento de compra empresarial, organizacional, né, que a empresa faz, e o que ela traz para dentro da sua organização para depois poder oferecer lá fora para o consumidor. Então, aí ele passa por 2 estágios de comportamento, de compra e do comportamento depois de venda para o consumidor, o comportamento do consumidor, tá certo? Então é um tema que já vem de algum tempo e continua muito atual, porque a gente pode abordar muitas coisas aqui a respeito dessa parte comportamental, não só do consumidor, mas incluindo também o seu comprador, né? O organizacional. Valendo? Vamos começar? Vamos ver? Nossa capa tá aí, ó, dá uma olhadinha, ó. Então vocês podem notar aí pela capa, olha só. É curso de Publicidade e Propaganda, com a nossa disciplina de comportamento consumidor, comportamento de compra organizacional e temas atuais sobre o comportamento do consumidor. Aqui quem vos fala é o professor Alex Caparelli, né? Seguindo já, olha aí a nossa outra página, né? O comportamento de compra organizacional, tá? Então, vamos lá. As empresas são grandes consumidores do mercado internacional, porque também adquirem produtos e serviços para seus próprios processos de fabricação e comercialização. Elas participam de forma importante do mercado mundial, exercendo influência sobre a economia, a sociedade e sobre nossas vidas, tá? Por que não? E aí, amiguinhos, eu te chamo a atenção para vocês num fator importante aqui, olha. A gente sempre está pensando no comportamento do consumidor, o que a gente vai fazer, né? Toda essa relação aí. Mas a gente esquece de pensar nas empresas que negociam, né? Que compram, que vendem, as que fazem o trade marketing e posteriormente o shopper marketing. Então não existe só esse comportamento consumidor, esse comportamento pós-compra, que ele fica com tudo isso aí na mão, entendeu? Existe também vida além do shopper marketing. A gente também tem que entender do comportamento organizacional, aquele comportamento de compra também, que é feito de produtos que são desenvolvidos, de todo um marketing que é feito ali, né? Desde do supply chain, né? Desencadear o trade marketing até chegar no consumidor. Então a gente precisa também entender o comportamento, né, dessas empresas que são grandes consumidoras do mercado internacional. Tá? Elas adquirem produtos e serviços para poder desenvolver suas atividades e depois poder aplicar dentro das organizações para poder servir você lá no shopper marketing. Tá, beleza? Vamos seguindo então, vamos lá para mais uma, olha lá. Engana-se quem imagina que o processo de compra organizacional é um conjunto de decisões tomadas por computadores
a partir de informações geradas após extensas análises em intrincados conjuntos de dados que cruzam as mais diversas e mínimas informações sobre toda a história de compras da empresa. Na verdade, o processo é muito mais humano e suscetível. É um comportamento controlado por variáveis diferentes, como por exemplo, os múltiplos participantes, também empresariais, tanto fornecedores quanto clientes internos, os departamentos que fazem os pedidos, e as influências externas e internas existem, mas não são de outro tipo. Tá, beleza? Dá uma explicadinha aqui para vocês, olha. Quando o autor está falando aqui que se engana que o processo de compra organizacional é um conjunto de decisão tomada por computador, né? Hoje a gente tem um avanço tecnológico muito grande, que a gente pode até notar que o computador faz muita coisa, adianta muito a nossa vida, né? Softwares super avançados, programas muito bem estabelecidos, né? Que proporcionam um adianto na vida da empresa, que é uma coisa fantástica. Agora, existe um ser humano por trás para poder tomar decisões, entendeu? Então ele não é simplesmente assim, eu vou jogar na mão do computador, o computador calcula tudo, faz todos os procedimentos aqui, eu tomo as decisões. Não é bem assim, né? Precisa haver a entrada, processamento e saída, precisa haver interpretação dos dados, né? Precisa haver uma porção de coisas ali por trás da máquina, que a máquina é praticamente perfeita. O problema é quem está operando, quem está alimentando e quem está interpretando. Então aí entra o diferencial da coisa aqui. É alinhar um bom profissional com um software bom, adequado. Aí sim eu vou ter bons resultados relacionados a todo esse uso, né, todo esse desenvolvimento aqui sistemático. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Dá uma olhadinha na próxima tela. Ó. As pressões provêm de fatores subjetivos de outra natureza, como as oscilações das bolsas de valores dos mais diversos países. O desempenho de outras empresas no mercado, além dos próprios objetivos de mercado determinados pela organização. Mas a maior diferença está no processo decisório, do qual participam mais pessoas a partir de procedimentos pré-estabelecidos. Por outro lado, há diversas semelhanças em relação ao processo de consumo individual que você já estudou. Afinal, quem realiza todas as ações das empresas são pessoas com seus conhecimentos e emoções. Veja, pessoal, o que eu acabei de falar para vocês a respeito das máquinas, de quem alimenta as máquinas, de quem tem o conhecimento para poder utilizar. A razão das pessoas ela é tão importante nessa situação que a gente pode comparar, né, uma máquina, uma super máquina na mão de uma pessoa incapacitada. É se você dá uma Ferrari para qualquer um dirigir, dá um Fórmula 1 para eu dirigir, né? Eu não sei pilotar um carro de Fórmula 1. Então é a mesma coisa quando você tem uma grande máquina, um grande computador na mão de uma pessoa incapacitada. Ela não vai saber operar, não vai trazer bons resultados, não vai adiantar nada. E por outro lado também tem a situação em que não adianta você ter uma pessoa super capacitada se você não dá as ferramentas básicas para que ela possa trabalhar, que ela possa desenvolver as suas atividades na organização. É o inverso você colocar uma Ferrari na mão de uma pessoa que mal sabe dirigir. Então precisa haver um equilíbrio aí. Então, por mais que você queira ou não, existem sempre pessoas por trás de todo o sistema, de tudo que está rolando dentro da empresa. O computador não toma decisão sozinho. Vai tomar um dia, baseado em muitos caracteres aí, muitos cálculos, mas ainda não. A gente já vê um grande avanço, os computadores estão fantásticos, os softwares fantásticos, mas ainda não. Ainda precisa de pessoas operando isso aqui, tá? Então, até o próprio autor diz que a maior diferença está no processo decisório, do qual participam mais pessoas a partir de procedimentos pré-estabelecidos. Não é o computador que vai lá e estabelece o que vai ser feito, o que vai ser desenvolvido, tá beleza? Então,
A gente tem que ter muita consciência, né? A gente tem que ter muita sabedoria para lidar com isso aí, para depois não ter problemas relacionados ao mau uso, à má operação de máquinas e pessoas. Você precisa haver um alinhamento de fato muito bem feito, muito bem resolvido dentro da organização. Beleza? Vamos lá para a matéria agora. Influência das regras de grupo e o papel das pessoas. Vamos lá. Olha. Um dos primeiros aspectos importantes sobre o comportamento de consumo de uma empresa é que, nesse caso, os participantes envolvidos no processo de compra e consumo são grupos de diversos níveis hierárquicos, com diferentes papéis, graus de influência e importância decisória. Os grandes contrastes começam a se mostrar quando entendemos um pouco mais da estrutura organizacional. Uma empresa é composta por um grupo de pessoas com regras e papéis bem definidos formalmente e lideranças informais. O próprio, dá uma olhadinha. O próprio autor, ele diz que os primeiros aspectos importantes sobre o comportamento que assume uma empresa é que, nesse caso, os participantes envolvidos no processo de compra e consumo são grupos de diversos níveis hierárquicos. Eles têm diferentes papéis, graus de influência e importância decisória dentro da organização. É quando eles estão fazendo as suas compras para poder revender para você, por exemplo. Ou ainda quando eles estão fazendo compra de matéria-prima, máquinas, tecnologias para poder utilizar na fabricação, na manufatura. Tá? E aí, assim, com grandes contrastes, começa a se mostrar quando entendemos um pouco mais sobre a estrutura organizacional. E aí uma empresa é composta por um grupo de pessoas com regras e papéis bem definidos. Tá? Então ele explica muito bem tudo isso aí, né? Vamos ver a próxima aqui. Cultura organizacional. As empresas têm o que podemos chamar de um estilo de vida, um conjunto de valores e um modelo funcional e de tomada de decisões. A cultura organizacional. Isso significa, claro, quando observamos diferentes empresas em seus mercados ou mesmo concorrentes que dividem um determinado segmento. As organizações são agentes de formação cultural, ou seja, quando os profissionais aproximam-se um dos outros, vão gradativamente compartilhando os seus objetivos. A tendência dos indivíduos é de consolidar um grupo de valores comuns que passarão a orientar suas ações em grupo. Olha só, pessoal. Eu estou um pouco afônico aqui porque eu detetizei a casa. E aí esse cheiro que ficou me fez espirrar um pouco. Então de vez em quando até dei uma travadinha aqui para poder dar um espirro. E agora eu tô assim, um pouco alérgico. Mas vamos continuar, vamos que vamos, né? Só explicando então a cultura organizacional, né? Suas empresas têm, claro, seus estilos de vida, seu conjunto de valores, uma porção de coisas aí, né? O seu modelo funcional, podemos dizer, dentro dessa tomada de decisão. Então a cultura organizacional ela fica muito clara, né? Ela fica muito evidente quando ela se mostra por um caminho e que as pessoas vão se moldando, inclusive, né? E seguindo todo esse comportamento, vamos dizer assim. Toda empresa ela é composta, além dos seus recursos, né, por um recurso muito específico que são os recursos humanos, são as pessoas. E essas pessoas elas convivem, querendo ou não, em grupo. E na vivência em grupo elas vão se modelando, elas vão se moldando, né, em relação àquilo que é empregado, aquilo que é determinado pela organização, para que as pessoas possam se direcionar ao mesmo objetivo, né? Elas vão se alinhando aí. E a gente percebe também em algumas organizações que pessoas que não conseguem se alinhar acabam sendo descartadas. Né? Aquela história assim, não, o cara é bom profissional, mas não conseguiu se alinhar com a gente aqui, não deu muito certo. É quando o time de futebol contrata um ótimo jogador, um cara com histórico fantástico, e chega lá o cara não dá certo. Ou é o esquema tático, ou é o grupo de pessoas, ele acaba não
não conseguindo desenvolver o papel, ter bons relacionamentos, e aí acaba saindo, aí vai para outro time e arrebenta de novo, dá tudo certo. Então é muito subjetivo esse tipo de situação. Então isso pode acontecer também com o profissional. Às vezes contrata um baita de um profissional, ele chega lá e não dá certo, porque não consegue se alinhar na cultura organizacional. O comportamento dele não acaba se aparelhando, né, emparelhando com os outros da mesma organização. Tá? Então esse é um fato importante que precisa ser muito bem observado. Né? Nem sempre todos acabarão dando certo dentro da organização. Mas é um trabalho muito bem desenvolvido, tentando alinhar tudo isso aí, pode dar bons resultados, beleza? Vamos lá, vamos seguindo então? Olha aí a outra. As culturas variam drasticamente de uma empresa para outra, exatamente pelo processo com que se consolidam. A aprendizagem grupal. A forma como as pessoas que as compõem abordam seus problemas, que envolvem riscos, inovação e mudanças, se refletem e moldam necessidades e os desejos desse grupo, o que por sua vez determinará a maneira como buscam informações, como processam essas informações e como toma as suas decisões. Tá bom, gente? Olha. Se você fizer qualquer estudo prévio, se você buscar informações em livros, artigos, inclusive em sites também, esses HTML aí, vocês vão encontrar muitos cases, né? Muitas pessoas falando a respeito sobre cultura organizacional, que é gerador de clima organizacional, que faz com que haja um envolvimento muito grande das pessoas no seu comportamento, no seu próprio comportamento. Né? Então tem uma porção de coisas aqui que consolida esse processo. Né? E uma delas é a aprendizagem grupal. É como eu falei antes lá no outro exemplo. Não adianta você contratar 9 Romário, 11 Romário pro seu time, que não vai dar certo em algum lugar. No gol, na zaga, na lateral. Ele é atacante. Assim como não adianta eu contratar 11 Tafarel também num time que, né, quem tá na linha não vai dar conta do que tem que fazer. Então a modelagem e a moldagem desse grupo, ela é feita também, né, em partes estruturais ali. Pessoas que são ativas na frente de palco e outras que são nos bastidores. Pessoas que são excelentes na área administrativa, outras excelentes na área de produção. Outras que se dão bem com recursos humanos, outras que se dão bem com marketing. E aí, dentro desse alinhamento dessas pessoas, formando um grupo coeso, aí sim eu formo a minha cultura organizacional, né, vou moldando ela do meu jeito, do jeito que eu quero que ela fique o que ela seja, ou do que foi determinado por alguém para que a gente possa fazer e desenvolver isso aí. Tá bom? Certinho? Então é assim que funciona o negócio. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos mais uma aqui para especialização agora. Olha. Especialização dos papéis do cliente. Eu falei sobre organização, sobre grupo, sobre uma porção de coisas. Agora eu estou falando do papel do cliente aí, tá? Veja só a relação que vai ter com essa cultura aí. É possível determinar claramente os papéis que se relacionam no processo de consumo individual, que são eles o pagante, o comprador e o usuário. Aí dá pra gente fazer uma diferenciação sobre cliente e consumidor. A especialização de papéis também pode ocorrer nestas situações. Quando a mãe compra o material escolar do filho, que é o usuário, e o pagante é o papel do pai, ou até mesmo da própria mãe. Ou seja, papéis diferentes que são desempenhados individualmente, mas também podem ser de uma mesma pessoa. No caso das empresas, essa divisão é muito melhor definida pelos próprios departamentos em que a empresa se divide. Mas também alguns grupos ou profissionais podem desempenhar múltiplos papéis. E no caso das empresas, segundo Samara e Morse,
2005, são acrescidos alguns papéis. Olha só, eu quero explicar uma coisa para vocês aqui nessas duas situações de pessoa física e de pessoa jurídica, né? Nessa especialização desses papéis aí. A gente tem duas situações na compra individual, na compra física, que é o cliente e o consumidor. Bom, quem é o cliente, quem é o consumidor? O cliente é o cara que compra. É o cara que compra. Nem sempre aquele que compra é o consumidor. Veio até um exemplo aqui do material escolar. E tem aquele que pode ser além do cliente consumidor que paga. No caso aqui, o marido. Então acontece. Se a minha esposa vai no supermercado comprar uma bandeja de iogurte para minha filha, com o meu cartão de crédito, vai ocorrer essas três situações. Ela é o cliente e eu também não deixo de ser o cliente do supermercado. A menina, a filha, é a consumidora, é ela que vai comer, mas ela não comprou e nem pagou. E depois a fatura do cartão vem para que eu possa pagar, então eu sou o pagador. Então o cliente pode ser o pagador, eu mesmo posso no mercado comprar isso aí para ela. Agora, eu também posso ser o consumidor, eu posso ser o cara que vai no mercado, que compra, que paga e depois come, depois consome. Dentro da organização há uma pequena diferenciação aí, né? Ou grande, se for o caso, que é cada departamento ele pode fazer as suas compras, né? Por exemplo, o departamento financeiro pode realizar compras de material de papelaria, pode comprar computador, máquina, desde que seja autorizado, né? Mas também tem o departamento de compras que compra matéria-prima, compra os produtos, tá? Então, dentro das empresas existem profissionais ou grupos de profissionais que são responsáveis em fazer isso. Então, pode ser departamental, pode ser toda estrutura. Isso depende muito da situação e de como é conduzido essa forma de negociação aí, essa forma de compra. Tá, beleza? Valendo? Então vamos ver aqui, ó. Tava falando aqui sobre Samara e Morse, que ele acrescenta alguns papéis, né? Então vamos falar cada papel desse aqui. A gente até falou numa das primeiras aulas lá no início do primeiro trimestre, mas agora a gente relembrando isso aqui já ajuda bastante. Vamos lá? Dá uma olhadinha na tela aqui, ó. Olha aí, fazendo aquela relação usuário. O usuário é o departamento ou unidade interna que usará o produto a ser comprado pela organização. O comprador, também chamado de gerente de compras em alguns casos, tem a autoridade formal para executar o contrato de compra e fazer o pedido. Depois, o analista é o profissional que faz análise técnica dos fornecedores, usando instrumentos como análise de custos, análise de valor e outros. O influenciador é aquele que realiza aconselhamento especializado e influencia os critérios de avaliação e as classificação de fornecedores ou a própria decisão final. Geralmente são engenheiros de projetos, técnicos ou consultores especialistas. Filtro ou guardião regula o fluxo de informações que vai dos fornecedores para outros membros do centro de compras, como usuários e decisores, filtrando o acesso de vendedores aos outros departamentos internos. E o decisor é o que toma a decisão final. Pode ser o papel desempenhado pelo gerente de compras, pelo presidente da empresa ou por um comitê formal, dependendo da política empresarial ou do valor de compra. Tá bom, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou colocar um gráfico ali depois que vai mostrar certinho ali a roda da compra, para vocês poderem visualizar assim de uma outra forma, tá? Esses papéis aqui que a gente colocou, que eu acabei colocando dos autores ali, ele é muito parecido com o papel de compra da pessoa física, aquela que a gente vem tratando no marketing lá no início do primeiro bimestre, né?
né? E aí a gente destacou, né, os papéis do comprador. Nesse caso aqui, no comportamento organizacional, né, então a gente tem esses papéis citados por esses autores, que é o usuário, aquele que de fato vai usar o produto, o comprador, que é a pessoa responsável por comprar, né? Tem empresa que tem gerente de compras, tem encarregado, tem um comprador, né? Tem um analista, aquele que pode analisar os fornecedores, né, se são de fato fornecedores que a gente pode confiar. O influenciador, que é o cara que pode trazer o aconselhamento bem específico. E tem o filtro e o guardião, aquele que vai fazer a filtragem mesmo, né, dos seus fornecedores e membros do centro de compras e tudo mais. E o decisor, que é aquele que fala, ó, bate o martelo. Muitas empresas fazem o empowerment e dá toda a liberdade para o comprador comprar sem ter que ter a avaliação de alguém. E algumas empresas mais centralizadoras ou centralizadas, aí elas dependem que o chefe, o dono da empresa ou qualquer pessoa que esteja encarregado disso aí assine para poder fazer a compra. Então ele pede, posso comprar? Pode, aí ele compra. Ele não tem um empoderamento ali para poder fazer, né? Dá uma olhadinha no gráfico aqui pra gente entender legal, que é essa figura lá do livro, lá, número 22, dá uma olhadinha. Ó, lá no livro lá tá a figura 22, tá? Interações possíveis em um centro de compras, adaptado de Beatriz Santos Samara e Marco Aurélio Morche. Comportamento do consumidor, conceitos e casos, Prentice Hall 2005. Essa obra que a gente está usando aqui nessa aula de hoje, tá? Esse aí é o referencial desse material que eu estou ensinando para vocês hoje. E aí tá o centro de compras ali no centro, essa bola é a empresa. Aí eu tenho usuário, guardião, comprador, analista, influenciador e decisor, todos eles em volta do centro de compras para poder dar esse apoio, conselho ou qualquer uma outra situação que você venha falar, tá beleza? Então, seguindo então já direto aqui para a formalização do processo de compra. As compras feitas pelas empresas seguem regras que dependem do seu tamanho e nível de organização, formalização ou burocracia. Pequenas empresas tendem a ter menos níveis hierárquicos, o que muda desde o processo de negociação, já que o poder de barganha é menor, até as etapas necessárias para efetuar o processo completo. As empresas maiores ou mais organizadas, em departamentos, sistemas e hierarquias, costumam ter regras e procedimentos para diferentes tipos de compra. Por exemplo, uma compra pequena pode estar no orçamento de um departamento que realiza todo o processo para a manutenção de sua produção. Olha só. Aí entra aquela situação lá que eu falei antes. Se a empresa ela é centralizada, é porque é uma empresa de porte menor normalmente. Não que não haja empresa grande centralizada, tá? Mas é que é a tendência. Então, nessa empresa que é menor, menos departamentos, menos pessoas envolvidas, normalmente o próprio dono fica encarregado de fazer essas compras, de fazer todas as análises, tomar as decisões aí e realizar de fato. Em caso de empresas já com um pouco maiores e mais organizadas, tá? Departamento, sistema, né? Então costuma ter procedimentos diferentes dos tipos de compra. Tá? Tem pessoas especializadas, tem um poder de barganha muito maior. Então o que acontece? Quando ele vai comprar, ele compra em maiores quantidades, tá? Envolve mais pessoas, envolve mais quantidade de materiais, mais economias também, né? Mais dinheiro, então ele pode negociar. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, essas empresas, grandes redes de supermercados, por exemplo, tá? Grandes lojas, eles têm compradores que são negociadores muito preparados. Quando você entra num lugar para comprar e o vendedor te convence, você fala, esse vendedor é bom, hein? O papel do comprador é o mesmo, só que é o inverso, às vezes ele está vendendo e está comprando. E aí, quando o comprador é bom, ele consegue realizar compras boas, com descontos, com prazos, quantidades, uma porção de outras coisas, né? No linguajar popular a gente chama de bagre.
bagre ensaboado, né? Então, o bom comprador ele tem um papel tão bom e tão específico quanto o bom vendedor. Tá? Importante isso. Bom, vamos às responsabilidades pelas decisões. A gente estava falando de cada um item aqui, isso aqui vem surgindo depois, meio que naturalmente aqui, então a gente vai colocando para vocês. Dá uma olhadinha. Responsabilidade pelas decisões. Nas empresas existem dois departamentos que são mais sensíveis e respondem pela maior parte das responsabilidades de um processo de compra. O departamento que faz o pedido, tá, e portanto avalia a necessidade da compra e especificações técnicas, e o departamento encarregado pelo pagamento, ou seja, um departamento específico quando a compra está no seu orçamento ou no financeiro, responsável pelo provisionamento de verbas. Todo o processo de aquisição em uma empresa recebe uma avaliação formal ou informal, que resulta em um feedback sobre o desempenho, o que expõe ainda mais os seus participantes. Olha só, pessoal, isso pode ocorrer separado ou junto. Eu posso ter um departamento responsável pelas compras, que faz todo o trâmite da negociação, repassa, né, essa responsabilidade do pagamento para o departamento financeiro. Aí o departamento financeiro vai correr atrás da grana, né, vai tentar levantar esse dinheiro, ou se já tiver paga à vista, né? E em alguns outros casos, dependendo do tamanho da estrutura, isso não acontece. O próprio comprador já autoriza o pagamento, às vezes é o próprio dono mesmo. Tá? Então pode haver situações, porque cada organização ela tem uma sua diferenciação, né? O seu tipo de situação, né? Algumas grandes elas vão depender de mais pessoas, grupos e departamentos. Estruturas menores, menos dependência de quantidade. Beleza? Vamos lá, vamos às capacidades internas agora. Dá uma olhadinha aqui. Capacidades internas. Ainda de acordo com esses autores Samara e Morse, 2005, eu não sei se é assim é assim que fala o nome do cidadão Morse mesmo. Vamos lá. Muitas empresas têm capacidade de produção interna de alguns componentes necessários para sua linha de produção. Nesse caso, elas podem decidir fabricar e baixar custos, com um possível comprometimento da produtividade, ou comprar de terceiros e acelerar o processo produtivo. É uma decisão muitas vezes técnica. O sentido de avaliar se o produto produzido internamente é de qualidade e não compromete nenhum outro processo produtivo com o uso de insumos. Ou ainda, se financeiramente isso é necessário, ou se é importante realizar parcerias que podem aumentar a produtividade e fortalecer o relacionamento com fornecedores. Pessoal, olha só essa situação. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O que pode ocorrer? Decisões estratégicas de aliança estratégica, joint venture, parcerias, terceirização. Uma porção de coisas pode ocorrer aí. Algumas empresas elas buscam lá no campo a matéria-prima. Né? Existe um supply chain, que é uma cadeia de suprimentos, então ele vai lá e busca a matéria-prima, desenvolve a matéria-prima, pega os insumos e tal, e aí começa a formar até ter o produto pronto. Outras indústrias fazem diferente, ela prefere comprar já semi-processado. Então existe uma outra fábrica que vai lá no campo, que retira essa matéria-prima. Dessa matéria-prima ela já faz a primeira transformação, repassa para essa indústria que faz o acabamento ou termina o produto. Bom, pode ocorrer também outras situações como aliança estratégica. Eu pego a minha fábrica com a sua fábrica e a gente junta as duas. A gente fabrica o mesmo produto, você parte de uma e eu parte da outra. É como se um fabricasse o líquido, o outro envasasse. Depois a gente vende e divide os lucros. Ou ainda pode ser uma joint venture. Você fabrica parte desse produto, repassa para mim, eu termino ele, boto no mercado. A gente não divide lucros nem prejuízos. Eu pago para você fazer isso aí. Pode ser uma forma de terceirização. Não é engenharia, tá?
Não vamos confundir as coisas aí. Tá? Porque aí a gente, né, não pode embolar as coisas aqui achando que a engenharia é uma terceirização e uma joint venture. Tá? Então pode ocorrer todas essas situações aí dentro da organização. Exemplo clássico são as montadoras de veículos. Veja, se você for comprar um carro hoje, ele tem pneu Pirelli, carburador Magnete Marelli, freios Vargas, amortecedores Cofap, vidros Blindex e por aí vai. Por quê? Porque se formou um padrão e aí nessas alianças estratégicas, nessas joint ventures, se for o caso, eles vão fornecendo esses produtos e a empresa só monta o seu carro com partes de outras fábricas, certo? Depende muito da situação da fábrica aí. Ela pode ou não ter o produto acabado ou semi-acabado, ou ela pode iniciar do zero. Bom, vamos lá, as complexidades das exigências. Olha lá. Complexidade das exigências. Existem condições bastante restritas para alguns procedimentos de compra e venda de empresas. Uma questão muito importante que tem que ser considerada é que muitas vezes a compra é decidida por várias pessoas em diferentes locais, devido a um nível hierárquico. Isso quer dizer que antes de ser aprovado, um pedido de compra pode passar até por países diferentes. As compras podem exigir níveis de perícia, como detalhes altamente técnicos, ainda conforme Samara e Morsch, que é o nosso material base. Olha só, pessoal, isso acontece muito em multinacional, né? Ela precisa ter autorização de uma central, talvez, que vai permitir a compra. Bom, acontece, mas não é muito comum. Por quê? Porque quando você tem uma rede num determinado país, essa rede ela vai caminhar conforme a situação ambiental do país, situação econômica, tecnológica, demográfica, natural, política, cultural, todas essas aí envolvidas. Então normalmente eles não tomam decisões fora do país, a não ser aquelas decisões, de maior cunho político, organizacional. Grandes grupos como Carrefour, por exemplo, o Extra, essas grandes redes, então elas acabam tendo algumas influências lá da sua matriz, mas, porém, ela pode ter o poder de tomar suas decisões no seu próprio país. Quando eu estava na universidade, eu fiz um estágio em uma empresa que era uma rede que existia no Brasil de material de construção. E ela se chamava Tem de Tudo, depois ela foi vendida. E essa rede Tem de Tudo, ela pertencia ao grupo Alcoa Alumínios, que tem a sua sede lá na Suíça, mas é comandada lá nos Estados Unidos. Olha só que situação, né? Lá aquele predinho que caiu lá, aquelas torres gêmeas que caíram lá nos Estados Unidos, inclusive tinha o escritório central do grupo Alcoa, e eles tomavam muitas decisões ali, tinha muita decisão dentro do material de construção, da loja, que era uma loja muito bem estruturada, inclusive existia várias filiais no Brasil, elas eram tomadas lá pela Suíça ou pelos Estados Unidos. Então, se eles autorizavam, fazia, senão não fazia. Então pode ocorrer essa situação aí também. Beleza? Vamos lá, vamos para mais uma, vamos falar de trocas ali. Olha, ambientes em que se realizam as trocas entre as empresas. Olha que interessante esse material aqui. O consumidor organizacional pode ser definido como empresa, entidade governamental ou organização sem fins lucrativos que consomem produtos, consomem bens ou serviços, em função de sua atividade no mercado, Samara Morsch 2005. Esse mercado organizacional pode ser dividido em 4 categorias de clientes que se alternam nos papéis de compradores e vendedores. São eles mercado de produtor,
mercado de revendedor, mercado de governo e mercado institucional. Vou falar de cada uma delas agora e depois eu explico, exemplificando cada uma delas. Mercado de produtor. Abrange organizações que compram produtos para utilizá-los na geração de outros produtos ou usá-los em suas operações normais. Exemplos: compradores de matérias-primas, compradores de itens acabados ou semi-acabados, como no caso de supermercados, sacos plásticos para embalagem, por exemplo, e agricultores, tratores e fertilizantes. Tá? Esse é o mercado produtor. O mercado de revendedor, já nessa outra tela, são os intermediários, como atacadistas e varejistas, que compram produtos acabados e os revendem com lucros. Exemplos: supermercados e revendas de veículos. Aqui a gente já está tratando do trade marketing, direcionando ao supermarketing, certo? Depois, o mercado de governo. Aí é a União, os estados, os municípios, além de autarquias e órgãos ou entidades governamentais. Pode ser uma secretaria de obras do município, por exemplo. Compram bens e serviços para dar suporte às suas operações internas e produtos e serviços aos cidadãos, como estradas, escolas, saúde, segurança, posto de saúde, entre tantas outras que a gente vê. Depois, por último, o mercado institucional. Organizações educacionais, comunitárias ou outras sem fins lucrativos, como igrejas, instituições de caridade, que consomem produtos em suas operações diárias, como livros, materiais didáticos, inclusive alimentos, outras coisas aí também envolvidas, tá? Olha só, vou explicar cada uma rapidinho aqui, pra gente não se atrasar muito no material, Essas 4 categorias aqui de trocas aqui entre empresas, que os autores abordaram, ela fala do mercado do produtor, mercado de produtor. Quem é o mercado de produtor? O agricultor, por exemplo, que planta, trata dessa planta, depois colhe e revende a um ceasa, revende a um atravessador, alguém que vai lá e compra a sua produção e acaba levando para a indústria ou até mesmo direto para um supermercado, se for o caso. Tá? O mercado produtor é quem produz. Eu posso ser um produtor de carne, posso ser um produtor de vegetais, posso ser um produtor de minerais, eu posso produzir produtos semi-acabados, inclusive, levando até aos supermercados ou às lojas ou até uma fábrica. Aí a fábrica faz o acabamento, termina o produto. Então isso aí é o mercado de produtor. Já o mercado de revendedor é o atravessador mesmo, o atacadista, o representante comercial, é o trade marketing. Aquele cara que comprou da fábrica e agora ele vai botar o negócio até chegar no retail, lá no supermarket. Quem que é o retail? É o varejista. Quem é o supermarket? É o varejo fazendo marketing para o consumidor, para o cliente consumidor. Depois o mercado de governo, por quê? Porque existe mercado dentro do governo. Não é porque ele é uma estatal que a gente não vai dizer que ele faz negócio. Ele faz muito negócio. Ele compra uniforme para a molecada da escola, compra merenda escolar, compra medicamentos para os postos de saúde que são interligados ao SUS. Ele compra cimento, compra asfalto, energia, compra uma porção de coisas para poder servir, dando de contrapartida os seus impostos. Então, se você está desamparado em determinado bairro, você tem tanto direito quanto no centro, porque você paga imposto também, igual. A diferença de valores, mas paga imposto igual, pelo menos o mesmo percentual. Depois o mercado institucional. Aí são várias coisas, as ONGs, por exemplo. A ONG precisa sobreviver, ela tem que pagar água, luz, telefone, secretária, internet. Então ela precisa negociar algumas coisas também. Então às vezes ela compra, vejo muitas ONGs comprando material feito por pessoas mesmo, por às vezes artistas, e revendendo para poder pagar suas despesas, ou ainda recebendo subsídios governamentais ou ainda doações. Então o mercado institucional também funciona.
haja visto os nossos sindicatos, né? Querem muita privatização, depois não vão ter o sindicato aqui para defender a nossa categoria de trabalhadores. Tá valendo? Vamos lá para mais uma, que tem mais um gráfico bem bacaninha, bem interessante para a gente ver. Mira. O processo de decisão do comprador organizacional. Aqui nós vamos mostrar como ele funciona. O processo de decisão de compra em empresas passa por várias etapas da mesma forma que o processo de decisão individual. Veja a descrição na figura a seguir e logo após as definições apresentadas por Samara e Murch em 2005. O processo de decisão de compra organizacional. Pessoal, essa aqui é a figura 25, também está no livro, que é esse livro que a gente está usando do material de vocês. O modelo de decisão do processo de decisão de compra organizacional. Ele foi adaptado de Beatriz Santana Samara e Marco Aurélio Murch na obra Comportamento do Consumidor, Conceitos e Casos para Encerrar 2005. A mesma referência que eu tinha mostrado na outra figura para vocês. Bom, essas 6 partes ali, elas estão colocadas assim. Primeiro, reconhecimento da necessidade, é quando a organização reconhece que precisa comprar. 2, as especificações do produto e da programação da entrega. Aí na negociação você já consegue levantar essa informação. Aí a avaliação dos produtos para ver se ele é adequado, se é isso que você precisa mesmo. Depois a avaliação de fornecedores de serviços, porque a gente precisa avaliar fornecedores, uma vez que tem muita gente do mal aí no mercado que pode estar vendendo uma coisa entregando outra. Depois a escolha do produto e do fornecedor. E por último, a avaliação do desempenho do produto e do fornecedor, daquilo que acabou comprando, daquilo que acabou trazendo para dentro da organização. Beleza? Vamos lá que eu quero explicar esses passos para vocês. Dá uma olhadinha aqui para mim. Eu vou explicar esse passo para vocês aqui, essas 6 partes aqui, mostrando os slides aqui, explicando cada uma, e aí a gente vai para a parte final da nossa aula, beleza? Vamos ver então essas 6 aqui. Olha olhadinha na tela, ó. Primeiro, o reconhecimento da necessidade, identificação do problema, A empresa pode detectar a necessidade de compra a partir de estímulos internos. 2. As especificações do produto e da programação da entrega. A partir da descrição geral da necessidade, a organização compradora desenvolve as especificações do produto. 3. A avaliação dos produtos inclui a análise de informações anteriormente obtidas e a confrontação das marcas de produtos disponíveis para avaliar aquela que melhor se ajusta aos atributos, requisitos e critérios. Seguindo para o outro slide. 4. Avaliação de fornecedores e serviços. Nesta etapa, a grande ênfase está na escolha do fornecedor e na programação de pedidos do produto, o que determinará uma compra bem-sucedida e a qualidade do relacionamento. 5. Escolha de produto e fornecedor. A conformidade dos fatores avaliados com os propósitos da empresa levam finalmente à decisão de compra, que envolve a seleção do produto e do fornecedor. 6. A avaliação do desempenho do produto e do fornecedor. Esta fase corresponde aos comportamentos de pós-compra do consumidor. Tá bom, pessoal? Então, olha aqui. Tem que avaliar, precisa passar por todas essas 6 etapas e entender como funciona cada coisa dessa aí, para aí sim você conseguir fazer uma avaliação melhor, mais correta, vamos dizer assim, porque você entendendo todos esses passos aqui, você consegue ter uma visão um pouco melhor a respeito de cada situação, beleza? Vamos lá, vamos seguindo, olha aí. Agora eu falo de ética e cidadania no consumo. O estudo aprofundado do comportamento humano permite que os profissionais de marketing tenham contato com diversos aspectos do psiquismo e dos valores individuais dos consumidores.
Por este motivo, é muito importante que sejam tomados todos os cuidados éticos sempre que forem conduzidas pesquisas, levantamentos ou qualquer outro procedimento para obtenção das informações sobre o consumidor, respeitando limites individuais e observando-se o fim proposto para cada informação recolhida. Inclusive, eu coloquei até uma nota em amarelo aí embaixo, olha. Para a defesa do consumidor brasileiro foi promulgada a Lei número 8.078/90, que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Está em vigor desde 11 de março de 1991. A partir da sua aplicação, a sociedade se beneficiou de uma grande melhora e desenvolvimento nas relações de consumo. Pessoal, é difícil de acreditar que há menos de 30 anos atrás a gente não tinha amparo, né, de alguma lei de defesa do consumidor. Então as empresas faziam o que queriam lá, você não tinha para quem reclamar e, né, perdeu o Playboy. Né? E depois que essa lei entrou, né, o Código de Defesa do Consumidor veio, aí isso, né, ajudou muito essa relação entre consumidores, entre empresas, inclusive, né? Então isso fez com que as empresas também tivessem que ter mais ética nas suas atividades. Né? E a ética não é só a ética de negociar, não. Existe uma ética também nas pesquisas, em tudo que você vai fazer na organização para que se faça bem feito. Não adianta fazer uma pesquisa, burlar o resultado para dizer que você é superior, sendo que depois na prática você não coloca isso aí né? Falando em prática mesmo, sem redundância, tá certo? Vamos lá, vamos seguindo falando das influências aí, né, sobre o consumo. Olha lá. Influências da internet sobre o consumo. Essa aqui é uma outra coisa importante, apesar desse material aqui ser de 2005, né, ele ainda continua bastante atual, né? Então, Giglio 2005 estudou os 4 modelos de comportamento do consumidor aplicados ao mundo real e sua adaptação em relação às compras e consumidores virtuais. São 4 os modelos que o autor avaliou. Tá? Então, vou falar de cada um aqui e depois eu explico. O primeiro seria o modelo econômico pelo qual as decisões dos consumidores podem ser explicadas pelas trocas de valor. Tá? O modelo econômico é o modelo de troca. Segundo, o processo avaliado é o modelo de tipologias que utiliza informações sobre as pessoas, como as demográficas, os traços de personalidade e os estilos de vida. Na outra tela, o terceiro, que é analisado por Giglio também em 2005. Esse modelo é utilizado em produtos com alto valor econômico e emocional, que demanda muita negociação e envolve maior risco para o comprador. As etapas envolvidas são as experiências, as expectativas, o levantamento de alternativas e o julgamento de consumo. E o quarto e último, o último modelo de estudo do comportamento do consumidor em relação ao mundo virtual seria o do modelo social. Como explica Giglio 2005, nesse modelo, a escolha, compra e uso dos produtos por uma pessoa podem ser entendidas a partir das regras do seu grupo de referência. Tá? Olha só, eu vou explicar isso aqui rapidão, né, pra gente dar fim aqui à nossa aula que já está estourando o tempo. Essas influências da internet sobre o consumo que Giglio trouxe, ele coloca 4 modelos aqui. O primeiro é o modelo econômico. As decisões dos consumidores podem ser explicadas em trocas de valor. Troco dinheiro por produto, produto por dinheiro, produto por produto ou dinheiro por dinheiro. Esses 4 modelos aqui que a gente já viu lá em Kotler. O segundo é o processo avaliado do modelo de tipologias, que utiliza informações sobre pessoas, como as informações demográficas. Quando a gente faz análise ambiental, a gente consegue verificar a demografia, por exemplo. Aí a gente traça perfis comportamentais, psicográficos, entre outras coisas aqui para poder tomar as decisões. Depois o terceiro, ele é utilizado por produtos com alto valor econômico ou emocional. Por exemplo, você vai comprar uma Mercedes, você vai comprar uma Harley Davidson, você vai comprar uma casa, por exemplo, que envolve muito valor emocional e muito valor econômico também.
E o último, que é o modelo de estudo do comportamento consumidor, em relação ao mundo virtual, mas nesse modelo social. Nessa época não existia, em 2005 não existia tanta negociação por internet. Hoje todo mundo já comprou por internet, nem que foi para pedir um lanche no iFood. Então, esse modelo escolha, compra, uso de produtos por uma pessoa passa a ser entendidas a partir de regras do grupo de referência, inclusive o psicográfico. Não só o demográfico, mas o psicográfico também está inserido aí nesse meio. Tá certo? Então já é uma outra visão que vai se diferenciando, tá? Vamos para mais uma? Compras por impulso. Vamos lá? Olha. Compras por impulso. A compra por impulso é caracterizada pela ausência de muito envolvimento emocional e financeiro. Geralmente associada a um processo rápido e não planejado, guiado por estimulação momentânea. Pode ser classificada como não planejada, expressão de emoções e também pode ser doença ou compulsão. Nesse caso aí tem muito. Então ela classifica essas três: compra impulsiva como compra não planejada, compra impulsiva como expressão de emoções e compra impulsiva como doença ou compulsão. Olha aqui, deixa eu chamar a atenção para vocês que eu tenho uns exemplos aqui legais. Ó. Compra impulsiva como compra não planejada. Cara, toda vez que eu passo na frente da padaria, que eu sinto o cheiro de pão, difícil não comprar. E quando eu vejo aquele quindinha, sabe aquele quindinha amarelinho feito de ovo? Aquele doce? Eu também não resisto. Eu acabo comprando por impulso. Às vezes não tô nem com fome, às vezes já tomei até café. E existe pela aquela expressão de emoções. A pessoa acaba se emocionando e compra o produto. Alguma coisa fez, né? Sei lá. Eu vi uma situação assim, que o garoto chegou numa feira e falou pra moça: "Paga um pastel pra mim, eu tô com uma fome." A moça olhou assim, ela começou a chorar. Ela se envolveu emocionalmente e acabou comprando. Talvez nem poderia comprar, nem teria dinheiro para isso, acabou comprando esse produto para essa criança. E tem aquele que é doença, né, que é compulsivo. Aí esse aí ele não aguenta mesmo, você tem que fazer tratamento. Existe tratamento para isso, tá, gente? Vamos lá para o último assunto então, né? Eu tenho aqui o comprador emergente no Brasil e também o consumo consciente versus responsabilidade social. A gente encerra a aula de hoje. Então vamos lá, o comprador emergente no Brasil. Olha, consumidores com renda entre 2 e 8 salários mínimos são hoje alvos prioritários de diversas empresas de bens de consumo no Brasil, especialmente aquelas com marcas líderes de mercado, tá? Segundo o Limeira 2008. Uma das dificuldades enfrentadas por essas empresas foi exatamente entender as características demográficas, valores, hábitos e estilos de vida desse segmento da população. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a renda da população brasileira é, em sua grande maioria, baixa. Olha só, pessoal, difícil dizer que alguma informação aqui está desatualizada, porque a gente vem de um emergente, né? Desde que houve aquela transição no governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula, que a gente teve aquela transformação da economia, chegando até a sexta economia do mundo, nós tivemos um país emergente economicamente, que cresceu muito, então deu muito poder de compra às pessoas, né? Hoje a gente está numa recessão, numa crise e tal, né? Crise política, econômica e trabalhista, inclusive. E aí isso fez com que a gente tivesse diminuído o nosso poder de compra e endividamento, inclusive, né? Mas isso aqui está super atual ainda, né? Existe no Brasil, a gente já tem esse conhecimento, que a maior parte dos compradores, aí quase 80%, vamos dizer, é da classe média para baixo. Classe média para baixo. Os ricos compram em grandes quantidades lá, mas eles são uma menor quantidade também. Tá? E para encerrar, vamos falar do consumo consciente versus responsabilidade social empresarial. Veja, de acordo com o Instituto Acatu 2004, o consumo consciente é aquele que equilibra a prosperidade econômica, a justiça social e a sustentabilidade do meio ambiente.
Essa filosofia visa desenvolver no consumidor atitudes e valores que permitam ele e a comunidade da qual faz parte uma qualidade de vida melhor e mais sustentável, transformando o ato de consumir em um ato de cidadania. Assim, o consumo consciente é um processo de escolha que objetiva equilibrar o bem-estar do consumidor com as necessidades da sociedade, e que quanto maior o número de pessoas engajadas com esse tipo de ação, maiores e mais fortes serão os resultados positivos. Pessoal, olha, felizmente está havendo uma conscientização muito maior hoje, isso vem crescendo, a gente vê pessoas muito mais conscientes nessa responsabilidade social, inclusive educando seus filhos para o mundo melhor, né? Mas ainda é pouco. A maior parte das pessoas são mal educadas de fato, não pensam no grupo, não pensam nas outras pessoas, são egoístas, jogam lixo no chão, estacionam em vaga não permitida, né? Burla, fura fila, né? Infelizmente o ser humano é assim. Então a gente tem tido sim uma evolução real no que se trata, né, de responsabilidade social, e muitas pessoas já têm desenvolvido um bom trabalho, né, um trabalho muito consciente para poder dividir com as pessoas. Veja, no Japão houve um grande tsunami, um terremoto, e aquilo arrasou algumas cidades lá. O que as pessoas faziam? Elas não iam no supermercado e lotavam os carrinhos e traziam para casa. Ela ia lá e comprava apenas o essencial, o que ela poderia comer naquele período, para que outras pessoas também pudessem ter acesso a esses alimentos e ninguém passasse dificuldades. No Brasil teve uma greve de caminhoneiros, sabe o que aconteceu? Ninguém ficou 3 dias na fila para abastecer seu carro, acabou o combustível, todo mundo ficou parado e não podia fazer mais nada porque o egoísmo imperou. Então essa é a grande diferença de um país desenvolvido, de uma cultura desenvolvida, de um país pobre, subdesenvolvido como o nosso. A gente não pode de jeito nenhum dizer que todos são iguais e generalizar tudo. Eu acredito que pelo menos 20% tem uma consciência social muito bacana, né? Eu procuro ter também e ensinar aos meus filhos, mas a maior parte não tem não. Infelizmente. Beleza? Ó, esse aqui é o nosso referencial bibliográfico, são 2 páginas, dá uma olhadinha, ó, essa primeira página aqui, né? E a segunda página. Beleza? Então vamos encerrando a nossa aula de hoje, tá ok? Tem uma atividadezinha lá, precisa responder ela. Todo esse material tá no meu canal, Alex Caparelli, beleza? Vocês vão encontrar ali. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim nesse endereço aí, ok? Material também lá no meu canal profissional, Planeta Marketing Oficial. Lá eu tenho os programas de episódios Aprendendo Fácil. Toda semana, toda terça-feira um episódio novo. Beleza? E esse material da Planeta Marketing Oficial tá lá no meu site www.planetamarketing.com.br. Eu sou o professor Alex Caparelli, a nossa disciplina é Comportamento do Consumidor, o nosso curso é Publicidade e Propaganda, Faculdade Santa Maria da Glória, SMG. Um grande abraço e até a próxima semana.